E aí, galera, agora aulão de matemática, né, com foco na SEDUC. Momentos aí, ainda temos um tempo longo, né, para fazer questões, para revisar conceitos, fórmulas. Certo? Eu separei algumas questões para a gente resolver e ficar revisando conceitos, né, porque dificilmente uma questão ela é limitada só em um conteúdo, né. Você vai ter que puxar lá uma bagagem, às vezes fórmulas, às vezes métodos resolutivos, que aí você consegue revisar aqui nesse aulão da tarde do Metaverse Online, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão caiu lá da FGV, né, da banca FGV, do professor do ensino fundamental em médio, área da matemática, 2023. Então, questão recente, ok? Eu trouxe para vocês aqui, busquei trazer questões recentes e que englobassem concurso de SEDUCs pelo Brasil inteiro, porque aí você verifica uma tendência da banca em uma certa abordagem, certo? Então, vamos ao texto da questão. Um copo cheio d'água pesa 420 gramas. Dois copos iguais ao anterior, um deles vazio e o outro com água pela metade, pesam 480 gramas. O peso de um copo vazio é... Aí você tem as alternativas. Então, pessoal, a questão já deixa entender que o copo ele tem um peso e a água também vai ter um peso, certo? Porque ele determina aí um copo cheio e depois ele traz dois copos e um com água pela metade. Você vê uma alteração aí. Eu até coloquei aqui entre parênteses massa, né? Porque... mania de quem dá aula também de física, essa questão aí do peso, na verdade, grama seria uma unidade de massa, mas não tem problema nenhum, né? Nem seria passível de pedir para anular a questão por causa desse detalhe. Mas eu coloquei entre parênteses massa, uma mera preciosidade. Então, ele colocou que essa massa aí de 420 gramas diz respeito à água e ao copo. Aí eu separei da seguinte maneira, eu coloquei X como se fosse a massa da água e Y como se fosse a massa do copo. Então, se eu somar os dois, né, o copo cheio de água, eu tenho que o total dá 420 gramas. Portanto, X mais Y é igual a 420. Então, já temos aí duas incógnitas, né, tá certo? Eu não sei quem que é o valor propriamente do X e nem do Y, mas eu sei que eles somados vão resultar em 420. Outra informação que a questão traz é em relação a um copo vazio e outro até com água na metade, né? Com água até a metade dele. O que que a gente pode raciocinar a partir disso? Nós temos que um copo, eu chamei de Y, tá certo? A massa de um copo, o peso de um copo quando a questão quis falar. Outro copo vai pesar também esse Y. E a metade lá da quantidade de água eu coloquei X sobre 2, porque quer dizer a metade. Foi exatamente o que o exercício falou para nós, e eu escrevi numa linguagem algébrica, né? Na qual o Y seria a massa do copo e o X seria a massa da água. Então, somando Y, que é um copo, mais Y mais X sobre 2, que seria a metade ali da quantidade de água, é igual a 480 gramas. Eu posso juntar o Y com Y, né? Se eu tenho o Y somando com o Y, eu posso obter 2Y. Então, 2Y mais X sobre 2, que seria aí a quantidade da metade de água, né? Do copo cheio, igual a 480. A partir disso, pessoal, eu posso até tirar esse sobre 2 aí, porque às vezes as frações acabam atrapalhando a gente resolver as questões. Então, o que que eu fiz? Eu multipliquei todos os meus termos dessa equação aqui, digamos, equação com duas incógnitas, né? Eu multipliquei todos os termos por 2. Então, 2y vezes 2 vai resultar em 4y. Se eu tenho a metade e eu multiplico essa metade por 2, eu vou obter 1 inteiro. Então, x sobre 2 vezes 2 é igual ao próprio x, tá certo? E o dobro de 480 é igual a 960. Então, eu só ajustei aí a minha equação para eu obter essa relação aí de equivalência e tirar aquela fraçãozinha, tá certo? Então, eu dobrei todos os termos. Como é uma igualdade, eu posso fazer isso sem problema, tá certo? Você pode até usar esse recurso para a gente não trabalhar ali com a fração. Então, agora nós temos as seguintes informações. X mais y é igual a 420, 4y mais x é igual a 960. Então, aí a parte da interpretação da questão eu já fiz por inteiro, né? Atribuindo aí letras para os valores desconhecidos e reconhecendo ali o que cada uma significava, bem como o seu valor. Agora virou um problema puramente da matemática, né? Sistema de equações com duas incógnitas. Eu tenho as duas informações que eu acabei de extrair. 4y mais x é igual a 960 e x mais y é igual a 420.
Existem alguns métodos para a gente resolver essa questão. Você pode utilizar a substituição, você substitui uma das incógnitas em uma das equações, ou você pode utilizar o método da adição ou subtração, tá certo? Então você pode utilizar qualquer um que você preferir. Eu recomendo aqui, para esse caso, você utilizar o método da subtração. Por quê? Vai facilitar o processo ali da gente cancelar o x, perfeito? Então, esse método da subtração consiste no seguinte: eu pego a primeira linha e subtraio pela segunda, conforme eu coloquei no esquema aí, tá certo? Então, eu vou pegar 4y mais x igual a 960, menos x mais y igual a 420. Então, eu vou subtrair os termos correspondentes, tá certo? Então, o que nós temos? O x menos x, eu acabo anulando ele, né? Porque x menos x é igual a zero. 4y menos y, eu obtenho 3y. 960 menos 420, eu obtenho 540. Então, ó, o x foi embora. E para nós, nem vai ser importante a gente saber o resultado do x, né? Afinal, a questão queria o peso de um copo vazio, que é exatamente o y. Então, utilizando o método da subtração, o que nós temos? O x vai embora, sobra só a parte que me interessa, que seria o y. Portanto, eu tenho 3y é igual a 540. Aí, pessoal, esse 3y pressupõe que eu estou multiplicando o número 3 pelo valor de y, né, igual a 540. Quando eu tenho esse processo de equação, eu busco fazer operações inversas. Então, o 3, como está multiplicando o y, eu passo ele dividindo. Então, nós temos 540 dividido por 3, tá certo? Aí fica mais simples se você pensar no 54 dividido por 3, e aquele zerinho ali que está nas unidades do 540, você só acrescenta no final. Se a gente raciocinar um pouco, né, 54 dividido por 3, você pode pensar, 3 vezes 10 dá 30, e aí para completar o 54 ficaria faltando 24. Qual o número que eu multiplico 3 que vai resultar em 24, né? Que eu multiplicar o 3 por 10 e depois somar com 3 por algum valor que dá 24, é a mesma coisa que eu ir atrás propriamente do 54. Aí é 540, né? Mais o zero aí do 540, a gente acrescenta no final. Então, pensou aí? O 10 vezes o 3 dá 30, e o número que eu multiplico o 3, que vai dar 24, né? Para somar e dar o 54, seria o 8. Então, seria 18, né? 18 vezes 3 dá 54. E o zero que eu tinha deixado de lado, você acrescenta no final. Então, nós obtemos aí que o peso de um copo vazio, que era o nosso valor de y, é igual a 180 gramas, perfeito? Então, no caso dessa questão aí, o nosso gabarito seria a letra A, perfeito, pessoal? Então, aqui utilizamos um pouco de interpretação textual, né? Vimos também essa parte aí de você determinar incógnitas por valores diferentes, porque o peso do copo d'água e o peso da água, eles determinam valores diferentes, né? A questão em nenhum momento falou que eles eram valores iguais, e a gente conseguiu verificar, e através da montagem do sistema, que de fato eles não tinham valores iguais. Depois ajustei tudo, né? Fiz a multiplicação lá por 2 para tirar a fração, e aí a gente obteve um sistema com duas incógnitas, né? Que foi facilmente resolvido aí pelo método da subtração, perfeito? E aí chegamos no resultado 180 gramas. Então, questão tranquila. Próxima questão, já veio com gabarito, né, assinalado com a setinha, mas vamos provar aí que seria a letra D, tá certo? Foi o slide aí, ele fixou essa marcação. Mas embora, como chegamos aí num vírgula 66666, né, uma dízima periódica. A questão foi bem direta, tá, pessoal? Caiu também na FGV nesse ano de 2023, a área da matemática para professor, né, o concurso aí que a gente está visando, mas de outro estado. E aí ele disse o seguinte: o número raiz quadrada de 2,777, né, ele trouxe uma dízima periódica, é igual a. Então é uma questão aí que não requer muita interpretação, porque ele foi direto ao ponto. Então nós vamos simplesmente resolver essa raiz. Não é fácil resolver essa raiz se você for ficar fazendo por tentativa, né? Se você for ficar fazendo por tentativa, você pode perder tempo e pode também se complicar aí na relação das aproximações. Uma maneira mais viável de você fazer e mais eficiente seria a gente utilizar um conhecimento lá de fração geratriz, né? Primeira etapa, eu vou pegar essa raiz quadrada e vou fragmentar ela. Dentro da raiz quadrada mesmo, eu vou dizer que o 2,777 é a mesma coisa que 2 mais 0,777. Resumindo, pessoal, eu peguei a parte inteira
e separei da parte decimal, perfeito? Por que que eu fiz isso? Com 0,777 eu consigo trabalhar algumas coisas ali no que diz respeito à fração geratriz. Eu já vou dar umas dicas para vocês, quando vocês verem algum número assim, por exemplo, 0,777, 0,111, 0,222, esses números assim, quando você tem 0, e a parte periódica tem só um termo, que esse termo vai se repetindo, eles têm uma característica em comum, que é ter o denominador 9. Então, o 0,1111 é 1 sobre 9, tá certo? Você pode até jogar na calculadora, você vai verificar isso. O 0,2222 é o 2 sobre 9, tá, pessoal? Pode jogar também e testar. Então, seguindo essa mesma métrica, eu posso dizer que o 0,777 é o 7 sobre 9. Se você testasse, perdão, se você testasse com 5, com 6, com 8, daria a mesma coisa, tá? O denominador ficaria 9 em todos esses casos, perfeito? Então, ao invés de fazer 0,777, eu vou colocar 7 sobre 9. Então, lá onde tinha essa dízima periódica, eu vou colocar 2 mais 7 sobre 9, porque fica mais tranquilo para a gente resolver. A gente não vai precisar lidar com essas casas decimais aí infinitas, tá certo? Quando eu tenho um número inteiro somando com a fração, a raiz quadrada a gente vai se preocupar só no final, depois que a gente terminar de resolver aí esse termo que está lá interno, né, que seria a parte do radicando. Então, vou me preocupar com ele e depois a gente vai ver o que faz com a raiz quadrada, certo? Quando eu somo um número inteiro mais uma fração, você vai colocar embaixo do número inteiro o denominador 1, porque 2 dividido por 1 é 2, perfeito? Seria a mesma coisa, né? Eu colocar 2 sobre 1 e simplesmente representar o 2, perfeito? Então, eu coloquei 2 sobre 1 mais 7 sobre 9. Eu fiz só um ajuste, né, pessoal? Nem fiz ainda muita coisa, eu só coloquei para a gente visualizar melhor o próximo passo, perfeito? Então, eu tenho 2 sobre 1 mais 7 sobre 9. E agora, o que que você vai fazer? Você vai multiplicar os denominadores, certo? 1 vezes 9, e vai multiplicar cruzado aí, numerador com denominador, né? O numerador da primeira fração com o denominador da segunda fração, e o numerador da segunda com o denominador da primeira. É uma multiplicação cruzada, né? Basicamente, o que que eu fiz aí, ó? Eu multipliquei denominador com denominador, portanto, 9 vezes 1, e fiz a multiplicação cruzada de 2 vezes 9, mais, né? Porque eu estou somando as frações, mais 1 vezes 7. Então, o que que eu obtenho? 2 vezes 9 dá 18, 1 vezes 7 dá 7. Então, o que que nós temos? 18 mais 7, o resultado seria 25. E lá embaixo ficou a mesma coisa, 9, né? Porque 9 vezes 1 é 9. Seria aí a parte do elemento neutro, né? O 1, ele é um elemento neutro da multiplicação. Então, sobrou aí 25 sobre 9. Gente, como o sinal da raiz está em toda a fração, eu posso dizer que a raiz, ela pertence também ao numerador e ao denominador separadamente, né? Eu gosto de brincar aí que às vezes quando a pessoa está começando a aprender, eu falo, ó, raizona é igual às raizinhas, né? Então, a raiz de toda uma fração, ela é equivalente à raiz do numerador sobre a raiz do denominador, perfeito? E aí fica tranquilo, porque a raiz quadrada de 25... nós sabemos que é 5, né? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. E a raiz quadrada de 9 seria 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, chegamos aqui a um resultado que agora a gente vai simplesmente fazer a divisão de 5 por 3 e verificar qual dessas dízimas periódicas seria o resultado da nossa questão, tá certo? Então, dividindo 5 por 3, eu posso tentar ir primeiro por 1, né? 1 vezes 3 dá 3. 5 menos 3 resulta em 2, tá certo? Como 2 é menor que o 3, eu vou acrescentar o 0 ali no 2 e posso colocar uma vírgula lá no 1, né, que está na parte ali do quociente. Ao colocar essa vírgula, eu posso multiplicar o 3 por 6, que vai dar 18, e aí você vai perceber que o 2 vai ficar repetindo, eu vou ficar acrescentando 0, e aí aquele 6 não vai sair dali do quociente. Você vai ter 1,66666, né, uma dízima periódica, e portanto nós teríamos aí como gabarito a letra D, perfeito? Então, uma questão que eles foram bem direto ao ponto, tá certo? Eles foram bem direto ao ponto e a gente teve que utilizar aí o conhecimento de fração geratriz, um pouco de operações ali entre o número inteiro e fração, e também a questão aí da radiciação, uma propriedade relacionada com a fração.
Perfeito, pessoal? Vamos para uma próxima questão. As duas anteriores a gente resolveu aí com relação a concursos da SEDUC de outros estados, né? Mas eu trouxe um aqui de auditor fiscal, que também está dentro de concurso de nível superior, então aí a gente está dentro do nosso âmbito aqui de estudo, tá certo? Então nós temos aí essa questão da FGV que caiu para auditor fiscal. Catarina lançou 2 dados octaédricos de 8 faces, numerados de 1 a 8 para o alto. Para que ela vença o jogo, ela precisa que a soma dos 2 lançamentos seja menor ou igual a 4. Porém, os 2 dados não podem dar resultados iguais. Tendo em vista que essa situação é considerada um erro crítico no jogo, com base nessas informações, assinale a alternativa que indica a probabilidade de vitória para Catarina. Então, gente, nós temos que excluir aqui alguns valores, né? Por exemplo, a soma tem que dar menor ou igual a 4, mas não podem ser números repetidos. Questões de probabilidade, tudo se resume ao que eu tenho e ao que eu quero, tá certo? Mas quem nos dera que fosse só jogar esses valores aí, você tem que analisar as condições que o exercício deu. Então, esse exercício ele forneceu para nós algumas condições voltadas ao nosso espaço amostral, que não é um dado comum, tá certo? É um dado octaédrico. E depois com relação à pontuação que torna a Catarina vencedora ou perdedora. Primeira coisa, a nossa quantidade de elementos do espaço amostral. Se você tivesse muito tempo para escrever na questão, né, se você tivesse só essa questão na prova de matemática, você poderia fazer o espaço amostral de 1 por 1, né? Você ia colocar, ó, pode sair o número 1 e sair o número 2. Pode sair o número 1 e o 1 de novo, né? Porque são 2 dados. Pode sair o número 1 e o número 3. Só que a gente não teria tempo para fazer essa quantidade de elementos assim de 1 em 1. E aí o que eu peço para vocês? Toda questão que envolver lançamento de dados e falar que lançou os 2, você vai multiplicar o espaço amostral de um dado pelo espaço amostral do outro. Se fosse um dado convencional, aquele que tem 6 lados, a gente multiplicaria 6 vezes 6 e o espaço amostral resultaria em 36. Então, se vocês resolvem muitas questões de probabilidade relacionadas com os dados convencionais, você vai perceber que quando lança 2 dados, o espaço amostral tem a tendência aí de resultar em 36, a não ser que a questão coloque outro critério, né? A gente vai falar sempre, mas a maioria das vezes você vai considerar esse espaço amostral. No nosso caso, é um dado octaédrico, ou seja, ele tem 8 faces. E aí, se você fosse fazer à mão, você ia perceber que no final, o seu espaço amostral, que é a quantidade ali de eventos que podem acontecer, né? Seria assim, tudo que pode acontecer dentro daquele contexto, seria 64. Mas a forma que eu falo para vocês fazer de uma maneira mais rápida e mais fácil é multiplicar. Se eu tenho um lançamento de um dado, esse dado tem 8 faces, no nosso caso, e o outro também tem 8 faces, e eu vou lançar os 2, você vai multiplicar 8 vezes 8, que resulta no nosso espaço amostral em 64. Então, aquela ideia que eu passei no início, que probabilidade é o que eu quero sobre o que eu tenho, eu acabei de resolver a parte aqui do que eu tenho. Eu tenho 54 ali, possibilidades dentro de todo o espaço amostral. Agora vamos colocar a limitação que a questão impôs para nós, tá certo? Para ganhar, gente, ela precisa obter soma igual ou menor que 4, tá certo? Só que não podem ter resultados repetidos. Então, o 1, 1 eu tenho que excluir. O 2, 2 eu também teria que excluir. Eu sei que situações aí, por exemplo, com 1, 1 e 2, 2, seria uma pontuação que ela sairia vitoriosa se não fosse essa regra das faces iguais. Porque o 1, 1 daria o resultado menor que 4 e o 2, 2 daria igual a 4. Mas ele falou que se ela der resultados iguais aí, se no lançamento a Catarina obter resultados iguais no lançamento dos 2 dados, nós teríamos aí uma situação de descrédito para ela. Portanto, eu não coloquei o 1, 1 e o 2, 2. Coloquei só o 1, 2, o 2, 1 porque é diferente, né, gente? Esse primeiro valor eu estou colocando com o lançamento do primeiro dado e o segundo do segundo dado. Então, sair 1 no primeiro e 2 no segundo é diferente de sair 2 no primeiro e 1 no segundo, tá certo? A mesma forma eu posso raciocinar aí pelo 3. Pode sair 3, 1 e 1, 3. Então, gente, finalizou aqui o que a gente queria. Eu tenho o espaço amostral, né, que é 64, e eu tenho a quantidade de termos que eu quero, que é 4. Então, ficaria 4 sobre 64, tá certo? E aí eu vou simplificar, porque não tem nenhuma alternativa aí com 4 sobre 64. Se você dividir o numerador por 4 e o 64 por 4, você vai obter que 4 por 4 é 1 e 64 por 4
resulta em 16. Então, o nosso gabarito aí, com certeza, seria a letra A, perfeito? Então, vamos rapidinho para outra questão que envolve outro conteúdo aí, tá certo? A quadra de esporte de uma escola, caiu também da FGV, né? Nível superior. A quadra de esporte de uma escola media 12 metros de largura por 15 metros de comprimento. Com a incorporação de um novo terreno e uma reforma geral nas instalações da escola, a nova quadra de esportes passou a medir 15 metros de largura por 20 metros de comprimento. Aí ele quer saber, o aumento percentual na área da quadra de esportes dessa escola foi de... Aí ele coloca um aproximadamente, então a gente já vai ver que não vai dar um valor exato, né? Se ele pediu aproximadamente. Pessoal, primeiro de tudo, quando você quer aumento percentual, né, uma variação percentual, tanto para o aumento quanto para a redução, você vai utilizar essa fórmula, tá? Variação percentual é o valor final, menos o valor inicial, dividido pelo valor inicial. Professor, poderia usar a regra de 3? Sim, mas você teria que fazer no mínimo umas 3 regras de 3 e perderia minutos preciosos aí para analisar outras questões que não envolvesse assim algo mais prático, né? Então já recomendo vocês, quando for variação percentual, valor final menos valor inicial, dividido pelo valor inicial. Você vai obter um valor decimal. A esse valor decimal você multiplica por 100 e aí você consegue o valor em porcentagem, perfeito? Então, nós temos a primeira área, que seria o nosso valor inicial. É um retângulo, né, gente? É uma quadra, é um retângulo, portanto, base vezes altura. Então, eu tenho 12 vezes 15, e se vocês fizerem o 12 vezes 15, vai obter 180 metros quadrados. E a área 2 aí, que foi depois do aumento, nós temos 15 vezes 20, né? Porque ela tem agora 15 metros de largura e 20 metros de comprimento. Multiplicando 15 vezes 20, eu obtenho 300 metros quadrados. Agora é só aplicar na fórmula da variação percentual. Então eu tinha lá, o valor final foi 300, menos o inicial, que é 180, dividido pelo inicial, que é 180. Então, vamos simplesmente fazer essa parte da subtração aí, que está na parte de cima da fração, né, no numerador, e aí 300 menos 180 dá 120. Pessoal, para facilitar, a gente pode simplificar os zeros, né? Dividir 120 por 180 é o mesmo que eu dividir 12 por 18, sem problema, tá certo? Simplifiquei os zeros e aí eu vou fazer outra simplificação, né? Eu vou dividir o 12 por 2 e o 18 por 2. O 12 por 2 dá 6 e o 18 por 2 dá 9. Aí lembra lá do primeiro exercício que a gente fez? Quando dá um número lá sobre 9 que não vai dar uma divisão exata, resulta numa dízima periódica. Então, você poderia usar o método da chave ou simplesmente lembrar daquela dica lá, você chegaria à conclusão que 6 dividido por 9 é 0,6666. Se a gente multiplicar por 100, que vai obter o valor em porcentagem, você vai ter 66,66 e aí 66 vai embora. Só que isso é aproximadamente quanto, né? Aproximadamente 67%. E aí, pessoal, já foi várias dicas preciosas aí, então a gente está merecendo aí o like de vocês, tá certo? Porque aí o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para outras pessoas que estão interessadas nesse conteúdo, tá certo? E aí a gente tem um alcance maior, a gente melhora a qualidade aqui de tudo que a gente faz para vocês, tá certo? Então, você deixando o like, se inscrevendo no canal e compartilhando, você vai ajudar bastante, tá certo? Então, além do concurso da Seduc aqui, tem muito conhecimento no canal do Metaverse Online, perfeito? Então, era isso que eu tinha para vocês hoje, tá, pessoal? Então, a gente fez aí algumas questões, debateu várias coisas aí relacionadas com a matemática, tá certo? Espero que eu tenha ajudado com vocês. O pessoal aí tem aula de matemática toda sexta-feira à noite comigo, tá certo? Você pode fazer parte aí desse grupo e a gente seguir junto para serem aprovados no concurso da Seduc, tá certo? Que Deus abençoe cada um de vocês. Agora vocês vão ter uma aula top com a professora Windy de gramática, tá certo? Fica aquele meu abraço. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau.